Vamos falar agora sobre o início do ano letivo na rede estadual de ensino aqui da nossa região, com a Cleusa Kratz, coordenadora regional de educação. Cleusa, muito bom dia. Obrigado pela sua participação. Nós é que agradecemos a oportunidade. Muito bom dia, Jorge. Bom dia, senhores teleouvintes. Obrigada por nos convidar e poder esclarecer um pouco mais sobre a educação catarinense. Como é que começou o ano letivo na rede estadual de ensino? Bom, todo o início de ano ele é sempre bem tumultuado, né? E esse ano ele teve um agravante que foi as matrículas no primeiro dia de aula. Isso acabou tumultuando um pouco as secretarias de escola. Mas agora já está tudo normalizado, quem tem interesse em fazer troca de aluno, fazer transferência, pode fazer isso via online. A nossa lista de espera ela já está funcionando, é só entrar no site das matrículas online da SED, SED, e fazer lá a sua intenção de vaga para quem quer trocar o filho de escola. Tá, para a gente esclarecer bem, né? Qual é o site? SED? É matrículasonline.sed.sc.gov.br. Então, matrículasonline.sed.sc.gov.br. Perfeito. Nesse site, pais ou responsáveis encontram todas as informações, ficha para fazer, como fazer para trocar de escolas dos filhos. Como proceder, ele já consegue ver também em que classificação que está o filho dele, qual a pontuação, se ele é o primeiro na lista de vaga que surgir naquela escola, se ele é o segundo ou terceiro, ele já consegue acompanhar no dia a dia também qual a classificação dele para fazer a troca desse aluno. E tem sido muito procurado essa questão da troca de escolas? Bastante. Principalmente a questão do zoneamento, né? Temos que lembrar sempre que o aluno deve estudar na escola mais próxima à sua casa. Ah, mas eu gostaria que meu filho estudasse no centro de Blumenau, no Pedro II ou no Luiz Delfino. Se houver vaga, ele tem o direito. Agora, se não tiver vaga, então, aí o direito é sempre próximo à sua casa. Quando não há, na escola ela já está superlotada, já tem o número máximo de alunos naquela sala. O que acontece? Ele pode estudar em outra escola mais próxima, a segunda escola mais próxima, e aí a gente ajuda com o transporte escolar, desde que não haja vaga na escola próxima à casa. O que acontece muito são as famílias mudarem de região, né, de bairro, de região, até de cidade. Muitas famílias que vêm de outros estados Exato. Aqui para a nossa região e que aí buscam essa questão. E há muita procura pela rede estadual nesse ano? Temos bastante procura pela rede estadual de ensino, né? O pessoal diz que ninguém quer mais estudar no estado porque não dão uniforme ou material, mas nós temos a qualidade de ensino que também conta e tem bastante gente sim procurando, tanto que hoje nós estamos com quase 35 mil alunos na rede estadual aqui da nossa regional de Blumenau. Uhum. A senhora tocou num assunto bem interessante, né? A questão de distribuição de uniforme escolar e material escolar. Já o Estado estuda isso, avalia essa possibilidade, a rede é gigantesca, a gente sabe. Sim. Só aqui na região da regional de Blumenau são quantas escolas? Nós temos hoje 45 escolas na regional, sendo 33 em Blumenau. Que Blumenau é a maior. É a né? maior. Sim, o Estado já está, nos próximos 90 dias já deve sair aí um novo uniforme escolar, já está escolhido a cor, já está tudo, foi feito já as licitações, então acreditamos que já para o segundo semestre nós já teremos os uniformes escolares da rede estadual. Material escolar também está nessa lista? Também está nessa lista de novas procuras, mas eu acredito que o material escolar ele é um pouco mais demorado, essa licitação, e acaba ficando para o próximo ano. Mas para esse ano a gente já tem a confirmação do uniforme escolar. Como é que foi a questão do início de aula com todo esse calorão? A gente tem informações de que muitas escolas, lá o Celso Ramos, se eu não me engano, no bairro Glória, teve que até dispensar alunos em um dia à tarde, né? Porque exatamente. O sistema elétrico não dava conta de suportar os ar-condicionados ligados. Aí a gente vai Brasil afora e a gente vê a mesma notícia. Escolas dispensando os alunos, porque o sistema elétrico dos prédios das escolas não davam conta
de suportar, né, o sistema de refrigeração. Isso tem sido um problema constante, né? Sim, tem sido um problema constante, não só na nossa escola, mas eu acredito que praticamente em todo o Brasil. Nós estamos hoje com um grande movimento lá no Celso Ramos, inclusive trocando toda a elétrica da escola. A gente, fazendo essa análise, descobriu que o próprio quadro de energia da escola ele não suporta mais a rede que ali está. Né? Então, está sendo feito toda a troca. É um trabalho que demora um pouco, mas, ao final, nós teremos aí uma grande vantagem que eles vão poder instalar todos os ares. Né? O que acontece hoje? Se liga ventilador, não consegue ligar ar. Se liga ar, não liga ventilador. Se não liga ar e ventilador, não consegue ligar as lousas digitais. Então, a rede elétrica ela não suporta a quantidade de equipamentos que hoje estão ligados na escola, né? E não é um só do Celso Ramos, isso é uma grande maioria das nossas escolas. Nós ficamos muitos anos sem receber nenhuma manutenção em todas as nossas escolas. E agora a gente está pagando esse preço, né? Exato. Mas estamos trabalhando firmemente nisso aí, estamos com... Quando eu digo estamos, o Estado de Santa Catarina, nosso governador Jorginho, né, nossa secretária de Educação, está com um trabalho junto com a Celesc, onde eles fazem os projetos elétricos e as nossas empresas de manutenção estão implantando, então, em todas as nossas escolas. Então, eles estão saindo na frente já, a nossa equipe de manutenção já está passando nas escolas, já está vendo o que precisa nessa escola. Ah, nessa escola ela tem uma rede elétrica legal, ela suporta o ar-condicionado, mas está com muitas lâmpadas, tem que trocar só o disjuntor. Ah, é só um fio que está solto. Então, nós estamos fazendo já a prevenção, para na hora que precisar, nós já temos já um laudo, né, do que cada escola está precisando para fazer a manutenção. A gente só lamenta, né, uma falta de planejamento no passado, uma falta de um acordo ou de um programa com uma estatal estadual, que é a Celesc, que poderia ter dado um apoio para que a gente não chegasse a essa situação que nós chegamos agora, né, das crianças sofrendo com o calor no início do verão. E se a gente for ouvir os especialistas, né, meteorologistas, a tendência é sempre essa, né? Vai ser maior, sempre, né? Cada ano um calor mais intenso. Então já tem que se preparar para a próxima temporada, já que essa está chegando ao fim. A ideia é que até final do ano, né, até final de 2025, todas as escolas do estado de Santa Catarina tenham recebido uma manutenção elétrica. Né? Não só aqui da nossa regional. E equipamentos de refrigeração também. Também está sendo feita a licitação para a compra desses ares condicionados para todas as escolas. Ventiladores já estão sendo entregues em todas as escolas e os ares condicionados, então, passam pela licitação, né? O governador processo, né? Jorginho Melo, né, divulgou um vídeo alegando que no ano que vem nenhuma escola, nenhuma sala de aula vai ficar sem ter um ar-condicionado, pelo menos para amenizar, na medida do possível, esse calorão que nós temos aqui no nosso verão. A gente torce para que isso aconteça. Com certeza. Que chegue o equipamento, mas que ele funcione. Que ele funcione também, exatamente. E além dessa manutenção elétrica, várias escolas nossas estão passando por manutenções nesse momento. A escola do Conter, ela recebeu agora toda a reforma dos banheiros, está recebendo, e está sendo construído também os banheiros para as pessoas com deficiências, né, que não tinha na escola. O Jonas Neves está sendo feito toda uma reforma de pisos e banheiros. A escola Vitor Ehring, que era um grande pedido da comunidade, ali uma reforma geral no ginásio, já começou na última semana essa reforma, então está sendo todo refeita a quadra, né? Então, além dessas, tem tantas outras escolas que estão sofrendo manutenção, ou recebendo as manutenções, e aí a gente pede um pouquinho de calma aí para as famílias também, porque acaba sempre ocasionando alguns transtornos da escola, né? Troca de piso de sala, tem que remanejar alunos, isso vai acontecer para que a gente consiga, igual faxina de casa, primeiro você desarruma, para depois você arrumar. E assim também são as manutenções na escola. Essas manutenções estão em andamento? Estão em andamento. Tem algum local que é considerado mais crítico, assim, prioritário? Nós temos 2 escolas em Ilhota, que está sendo bem prioritária, e ela acabou tirando um pouco a demanda de Blumenau, por conta disso, mandando as equipes para lá, porque teve o telhado da escola arrancado naquela chuva do dia 14 ali. Sim. E aí arrumamos o telhado, na outra trovoada seguinte foi aí, pegou a outra parte da escola, então acabou arrebentando até os cabos elétricos e a gente teve que refazer tudo lá. Esse é outro problema das unidades de saúde, né? Exato. Que são as questões do clima. Exato. Assim, então tá bem complicado,
né? Mas já estamos lá com toda uma equipe trabalhando. Aqui em Blumenau a gente não teve esse problema de destelhamento, né? Então, a escola hoje que sofre mais com essa questão de pisos, aliás, é a escola Bruno Rechtenbauer, lá na Fortaleza, que quem fez não fez muito bem, e aí agora a gente está tendo que arrancar todo o piso que tinha, fazer um contrapiso para poder sentar os novos pisos nas salas. Então, é um trabalho que demora um pouco mais. Cleusa, essa questão também é uma questão muito debatida e às vezes até criticada, né? Se faz uma obra pública, mas a empresa, às vezes, né, não cumpre a qualidade, não cumpre aquela obra com a qualidade que se deseja. Aí entrega, vira as costas e começa a aparecer rachadura, piso que começa a se soltar, até às vezes problema com eletricidade, como a gente já viu, né? Uhum. De que forma vocês fiscalizam isso, Cleusa? E o que se pode fazer num processo licitatório para evitar esse tipo de consequência lá na frente? A licitação a gente não tem muito como intervir, a gente acompanha, mas não tem muito como nós aqui na ponta intervirmos. Mas nós estamos com 2 engenheiras hoje, na CRED Blumenau, que acompanham para e passo todas essas obras, né, para que isso não volte mais a acontecer. Tem todo esse acompanhamento feito para evitar que aconteça o que aconteceu nessa escola. Exatamente. Tem que fazer o trabalho 2 vezes. Refazer. Né? E aí é dinheiro, né? E é dinheiro nosso, não é dinheiro do governo, porque o dinheiro do governo é nosso dinheiro. Somos nós que pagamos os impostos, então nós temos que fiscalizar, sim. Né? E a própria comunidade escolar também, se ver alguma coisa, por favor, nos diga, olha lá, estou achando que estão colocando piso com bolinha. Hoje não se coloca mais piso com bolinha, tem que ser o piso todo cheio de massa. Se notarem alguma coisa e quiserem nos avisar, por favor. Ajuda, né, nessa fiscalização. Bastante na fiscalização, porque a gente não consegue estar nos 45 escolas ao mesmo tempo, né? Mas não são as 45 que estão passando por manutenção, mas são 15. Mesmo assim, não dá para estar em todas. Então, a gente roda, faz a fiscalização, mas também conta com o apoio de quem está lá na ponta. A busca pela escola pública tem crescido, o município diz isso, você diz isso também, né? Ou seja, tem que se ampliar o número de salas, de vagas, né? Nesse sentido, que raio-x a gente pode levar para frente da nossa realidade na nossa região? Nós precisamos fazer ampliações de salas ou começarmos a pensar na otimização das escolas municipais e estaduais, né? O município fica responsável por uma parte dessa educação, pelos anos iniciais, e o Estado assumir a outra parte, que seria do 6º até o ensino médio. Seriam uma das opções que a gente teria para começar a otimizar. Porque no dia a dia, quando você faz um levantamento sobre natalidade, a gente vê que no dia após dia, as famílias já não têm mais tantos filhos como tinham os nossos, né? Eu vejo pela minha família, meu pai teve 12 irmãos, a minha mãe já teve só 4, nós somos em 3 e eu tenho só 2. Então, e aí a gente começa diminuindo, a ver, vai diminuindo bastante, né? Então, quanto a isso, por esse ponto, é importante essa conversa município e Estado, que, graças a Deus, aqui em Blumenau, a gente tem tido uma parceria muito boa com a CEMED, com a Prefeitura Municipal, a gente conversa e alinha tudo que se trata de educação. Na teoria, né, o município é responsável pelo ensino fundamental. O Estado pelo ensino médio e o federal pelo ensino superior. Isso. Mas o Estado tem muitas escolas de ensino fundamental, né? São quantas aqui em Blumenau? Hoje em Blumenau nós temos 12 escolas que ainda têm o ensino fundamental. O governo passado, né, o do ex-prefeito Mário, buscava municipalizar algumas escolas. Acho que tinha 2 inicialmente previstas, que acabou não dando certo. Isso. Né? A princípio ele falou nas 12, aí quando ele viu a proporção da coisa, ele viu que não era tão simples. Opa, não vai dar. Não vai dar, recuamos um pouco, viemos para as 2 e no fim acabou não fazendo nenhuma das 2. Ficou tudo pelo Estado. Mas né? Com esse novo governo, há alguma conversa nesse sentido? Essa semana nós já temos uma reunião agendada com a professora Simone da CEMED para que a gente comece a alinhar esses pontos, né? Talvez não a municipalização, mas a otimização. Um fica responsável pelo ensino fundamental anos iniciais, que seria o 1º ao 5º ano, e o Estado ficaria, então, responsável pelo 6º ao 9º ano. Né? E isso é possível ser aplicado em que exemplos,
Vamos dizer, eu vou usar um exemplo prático que nós temos aqui lá no final do Progresso, né, que é o Jordão, que é a escola Nilo Borghese e a Euclides de Castro. São 2 escolas com toda uma estrutura e 2 escolas com menos de 100 alunos. São escolas pequenas. Estaduais? Então, a Nilo Borghese é estadual e a Euclides de Castro é municipal. E funcionam no mesmo local? Funcionam em 1 quilômetro, talvez, de distância de uma escola para outra. Isso, entre uma exatamente. Estadual e uma municipal, que oferece ensino fundamental. Fundamental, do 1º ao 9º ano. Então, otimizar essas 2 escolas. Um ficaria responsável somente pelos anos iniciais, de 1º ao 5º ano, e a outra ficaria responsável só do 6º ao 9º ano. Do 1º ao 5º com o município, do 6º ao 9º com o Estado. Isso a gente otimizaria o espaço, otimizaria os nossos professores, né? Porque hoje você manter uma sala de aula com 10 alunos, com 8 alunos, para as famílias, ok, mas isso para o Estado ele tem um custo enorme. Né? Então a gente tem que pensar no macro, a gente não pode pensar só no micro. E quando se fala em educação e se preza pela qualidade de ensino, que é o que esse governo hoje prega, nós temos que pensar nessa otimização, sim, para a melhoria do ensino e aprendizagem dos nossos alunos. Para que os pais e responsáveis e a comunidade entendam, né, qual é o reflexo disso num contexto geral de administração da educação aqui na região. Isso, questão de administração da educação, em verbas, isso dá um dinheiro muito alto para o Estado e para o município. Quando você consegue otimizar, você consegue colocar mais alunos em sala e consegue aproveitar somente um professor para atender 20 alunos, e não um professor para atender 8 alunos. Essa é a diferença. Isso vai refletir ali no investimento na rede de um modo geral. Pública em geral. Uhum. Por isso é importante discutir essa otimização. Exatamente. E é importante os pais entender por que isso tem a sua vantagem. Exato. A vantagem é que você vai ter um profissional que vai ter mais tempo, né, e mais adequação para aquele aluno da série específica. E essa discussão começa nessa semana com o município. Essa discussão começa essa semana com o município. Talvez teremos novidades aí pela frente. Talvez temos novidades, né? E além disso, nós estamos com um trabalho muito bom junto com o CATEC, em parceria com o Senai, né? Com os cursos técnicos. Nós temos o nosso SEDUP, que trabalha só com cursos técnicos, mas a gente tem os cursos de parceria com o Senai. Hoje nós temos 3 cursos que são de automação, mídia e, infelizmente, a gente não teve muita procura em edificações. Todos esses cursos são pagos pelo governo do Estado. Desde o lanche, desde o Vale Transporte, e o curso é pago pelo Estado de Santa Catarina. Então, são vagas que muitas vezes não são preenchidas pelos nossos alunos do ensino médio. Então, é um técnico acompanhado do ensino médio, né? Isso. Um médio técnico em parceria com o Senai. Com o Senai. Então, o aluno ele vai estudar na sua escola regular, normal, ele faz o ensino médio, e, concomitante, no contraturno, ele estuda no Senai, né? Fazendo um curso de automação de mídias ou de edificações, que são os 3 cursos que são oferecidos. Hoje nós temos, em média, 100 alunos, e agora, para os próximos dias, serão mais 400 vagas que serão abertas ali no Senai. Então, é uma oportunidade para que o aluno saia do ensino médio já com uma profissão. Dificilmente um aluno que sai com um curso técnico do Senai, ele fique desempregado ao terminar o curso. E quem pode participar? Todos os alunos do ensino médio. Que estão no primeiro ou segundo ano? Primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio. Uhum. Então, o Senai mesmo está indo nas escolas, está fazendo a captação desses alunos, leva para o Senai, mostra os laboratórios que eles têm lá e o que eles podem aprender naquele ambiente. Certo, aí eles fazem inscrição na própria escola que eles estudam. Na própria escola, exatamente. E aí depois os selecionados acabam fazendo contraturno no Senai com o curso técnico oferecido pelo Senai, com toda a estrutura que o Senai oferece. Né? Exatamente. A gente sabe que o SEDUP deve ter ou pelo menos tinha na minha época, uma procura imensa, né? Era difícil você conseguir uma vaga no SEDUP, porque era uma procura gigantesca. E essa possibilidade aí abre o leque. Abre o leque, porque os cursos que são oferecidos pelo Senai não são oferecidos no SEDUP. Então, nós não estamos criando uma concorrência, vamos assim dizer. Os cursos do SEDUP são uns, os do Senai são outros. Hoje, qual é a procura pelo SEDUP, hein?
Nós temos uma grande lista de espera no SEDUP. Na realidade, nós temos a lista de espera, mas a gente também tem vagas, né? O nosso grande problema são os turnos. É que as famílias querem que todos os alunos estudem de manhã. Infelizmente, a gente não consegue comportar todos de manhã. A gente tem as vagas à tarde e à noite também. Uhum. Então é possível encontrar vagas, só que em turno diferente do da manhã, o mais procurado. Esse tem fila de espera. Esse tem fila de espera. Grandes então, filas. Para os pais ficarem atentos Bem isso, atentos. né? Nessa questão. Como é que está a equipe de trabalho? Tem professores para todas as matérias? Há alguma dificuldade em alguma matéria de se encontrar profissional? Hoje nós estamos com uma pequena dificuldade em professores de espanhol, mas não para a cidade de Blumenau, para nossas cidades circunvizinhas, né? Mas só na disciplina de espanhol, que é o que está pegando. Nas outras disciplinas, todos os professores estão contratados. Nós não temos falta de professores. Infelizmente, nós temos os professores faltantes. Aqueles que pegam a vaga, vão um dia na escola e já apresentam o atestado. E nós não temos como contestar os atestados. Infelizmente, né? Isso gera uma dor de cabeça para todo Enorme. o sistema, né? Para todo o sistema. Eu tenho escolas que chega a faltar 12 professores num dia. Então, Olha se você só. tem 23 turmas com 12 professores faltando, fica complicado organizar essas 23 turmas, né? Com um número de professor tão alto faltando no dia a dia. E como é que a coordenação faz para dar conta disso, né? Para conseguir equilibrar isso e não deixar os alunos sem aula? Na grande maioria das vezes a gente consegue, lá no chão de escola, né, unir as turmas e unificar, mudar o horário daquele dia para poder não dispensar esses alunos e eles estarem ali na escola e ter o aprendizado que eles necessitam. O que tem que ficar muito claro, o professor tem o direito ao atestado, mas o aluno também tem direito à sua aprendizagem. O governo do estado realizou no ano passado o que ele chamou do maior concurso estadual da educação. E fala aí em 10 mil vagas até 2026. 10 mil vagas. Aqui na região, quantos devem ser chamados desse concurso? Nós já chamamos e assumiram vagas 149 professores. 149. Isso, no dia 7 de fevereiro já tomaram posse. Né? E agora estão sendo chamados para o administrativo, que vão tomar posse aí pelo dia 3 ou 4 de abril, 71 profissionais para o administrativo escolar. E devem ter mais chamados pela frente? Em julho, nós teremos já uma nova chamada para o administrativo. Acreditamos que deve abrir também para os professores. Também para os professores, Exato. né? Há uma previsão de total de profissionais que devem ser contratados desse concurso do ano passado? Aqui para a nossa regional, hoje nós temos 2.800 professores ao todos, né? Desses, 1.500 professores são ACTs, né? Que são contratados para ocupar a vaga. Ou uma vaga excedente ou uma vaga de um efetivo que está afastado por médico, né? Ou qualquer outra licença. Eu acredito que nós chegaremos aí a mais de 500 profissionais aqui na nossa regional, ao final de todo o concurso, lá no final de 2026. Então, mais de 500 devem ser contratados, diminuindo o tamanho do número de ACTs. Reduzindo para 1.000, pela metade, então, digamos assim, né? Nessa questão. Que é muito importante ter o efetivo na sala de aula? Sim, porque ele dá uma continuidade, né? Hoje, o Estado, nós temos a novidade esse ano que os nossos alunos, desde o primeiro aninho, lá dos 6 anos de idade, eles já têm aula de inglês. Não é escola bilíngue, é um componente curricular. Então, todos os alunos da rede estadual de ensino hoje têm, desde a primeira série, as aulas de inglês. Então, aumentou o número de profissionais. Então, se eu sou um profissional efetivo das aulas de inglês, por exemplo, eu consigo dar continuidade, eu sei em que ponto que eu parei de um ano e o que eu tenho que continuar para o próximo ano. E quando você troca com o professor ACT, essa continuidade ela não existe, porque nem sempre o ACT ele consegue voltar para a escola onde ele estava. Né? A continuidade é uma coisa muito questionada, né? Porque a mudança frequente de professor trava a continuidade. Exatamente, que cada um que inicia, ele quer voltar lá do início. Eu não sei o que esse aluno sabe. Então,
vou voltar de novo no conteúdo. Às vezes o aluno já aprendeu, né? Então, para que isso não ocorra, nada melhor do que o professor efetivo. Cleusa, o calendário escolar, né? Tem férias no meio do ano? Tem férias no meio do ano. Os nossos professores terão em julho, nas 2 últimas semanas, os nossos professores terão formação nos 3 primeiros dias de recesso, e aí depois saem e os alunos têm os 15 dias, como já é habitual todos os anos. E as aulas na rede estadual vão até quando? Até 19 de dezembro. Sempre termina um pouco antes, né? 19 de dezembro é a data que encerra todos os movimentos nas escolas. Tá certo. Cleusa, obrigado pela tua participação. A Rádio Itaberá está aqui sempre à disposição da Coordenadoria Regional de Educação para levar informações, né, aos pais, aos responsáveis pelos alunos da rede. Conte sempre conosco e sempre que precisar estamos aí à disposição. A comunidade também, se tiver alguma dúvida, não hesite em nos procurar e nos alertar de algo que esteja acontecendo de errado para que possamos agir da melhor forma possível. Muito obrigada a todos e tenhamos uma semana abençoada. Cleusa Kratz, coordenadora regional de educação, conversou com a gente sobre o início do ano letivo na rede.